Bom dia, aqui é Betina Rocha, seu Morning Call do dia 19 de julho da XP Investimentos. Futuros nos Estados Unidos operam em alta nesta manhã de sexta-feira, com os investidores firmando apostas de um corte de juros no país no final de julho, depois de discursos de diretores do Banco Central Americano, do Fed. Ontem, os comentários do vice-presidente do Fed e do presidente do Fed de Nova York tornaram praticamente certo na visão dos mercados que a instituição poderia cortar 0,5% da taxa de juros, ou seja, mais do que o mercado esperava. Apesar do Fed de Nova York ter soltado um esclarecimento no fechamento do mercado, que o comentário do presidente do Fed de Nova York se referia a estudos de literatura acadêmica e não a uma eventual ação da instituição na próxima reunião, a expectativa de corte do mercado continua em 50% de um corte de 0,5%, o que sustenta as bolsas. Nos mercados de petróleo, os preços sobem depois que os Estados Unidos disseram que sua marinha destruiu um drone iraniano no Estreito de Hormuz, um dos principais pontos críticos para os fluxos globais de petróleo, aumentando as preocupações com a oferta devido aos rompimentos na região. No Brasil, o governo federal deixou para a próxima semana o anúncio das regras para o saque do FGTS. A determinação, que será editada por uma medida provisória, ainda estaria sendo preparada e diversas alternativas de modelo são estudadas. O principal setor responsável pela pressão que adiou a decisão foi a construção civil, financiada com recursos do FGTS. Novas contas da equipe econômica estimam em 933 bilhões de reais em 10 anos a economia com a reforma da Previdência, ante 1,2 trilhão do texto enviado pelo Planalto. Mesmo após a redução, os números ainda estão acima das expectativas do mercado, o que vemos como positivo. A proposta precisa ainda ser aprovada em segundo turno na Câmara e no Senado. A preocupação dos deputados favoráveis ao texto gira em torno de uma possível desmobilização após o placar do primeiro turno, a pressão sobre dissidentes do PDT e do PSB e a possibilidade de que votos sejam revertidos no recesso. Por fim, ao nos aproximarmos da temporada de resultados das empresas do segundo trimestre de 2019, publicamos ontem nossa prévia com as estimativas e comentários sobre empresas e setores selecionados. Vemos uma temporada de resultados relativamente fraca, frente ao cenário desafiador para a atividade econômica que impacta as empresas domésticas. De fato, após um primeiro TRI decepcionante com o PIB caindo 0,2% TRI contra TRI, esperamos uma leve recuperação no segundo trimestre, com o PIB crescendo apenas 0,3% TRI contra TRI. Para saber nossa visão para cada um dos resultados das empresas da nossa cobertura, ver as estimativas e acessar o relatório completo dos resultados, veja na nossa plataforma conteúdos.xpi.com.br. Obrigada a todos.